lugar, o Viver Minas hoje está num lugar diferente até, para você que tem acompanhado as nossas edições. A gente está num lugar mais quente para fazer uma entrevista mais calorosa ainda, nesse clima de inverno. E a gente tem um entrevistado também extremamente caloroso, né? Alguém que tem uma história em Poços de Caldas, na área da comunicação, na área da história principalmente. Eu sei que eu falando essas duas coisas, tanto comunicação e história, você até já sabe quem é. Estamos falando do jornalista também, né? Roberto Teresiano, é o nosso entrevistado aqui no Viver Minas. Roberto, obrigado pela tua presença aqui, uma satisfação, uma alegria para todos nós vê-lo, né? Fazia tempo que a gente não se via e agora você estando com a gente aqui é um privilégio para todos nós. William, igualmente, né? E um momento muito bom de estar começando projetos novos, né? Nós viemos do analógico, passamos por digital, agora vamos para as redes sociais e acho que é uma trajetória bastante bacana. Eu vou contar aqui um particular meu e do Roberto. Eu e o Roberto Teresiano fomos amigos de infância, basicamente, né? A gente ficava ali nos mesmos altos da rua Rio Grande do Sul, lá em cima, mas falando de história, o Roberto acho que tem muito mais detalhes do que eu, porque com certeza a memória dele é muito melhor que a minha. Essa época da Rio Grande do Sul, né? Os campinhos de futebol, né? E eu não me esqueço que a sua família era uma das poucas famílias que tinha televisão. Então, os dias de luta livre, perdidos no espaço, a sala era pequena, janela e porta aberta e aquela meninada toda para assistir televisão na sua casa. A gente falava de televizinhos, né? Televizinhos, exatamente. Ô Roberto, você tem uma história, eu abri o programa dizendo que você é historiador, jornalista, acho que educador, acho que fundamenta ainda mais ainda a sua trajetória. Você se enquadra muito bem nesses... O que para você é mais importante? Ser um historiador, ser um jornalista, ser um educador? Como é que você se define, um comunicador? Eu gosto muito do jornalismo. E eu acho que o jornalismo engloba tudo isso. Porque você também está ensinando, está professorando, está educando. O jornalismo feito com responsabilidade tem todos esses compromissos. Não é só de trazer a notícia boa, a notícia ruim, mas principalmente a notícia boa, mas ajudar na formação das pessoas. Sabe? A história veio por acaso, das minhas primeiras matérias do jornalismo, depois de ser colaborador ainda, moleque dos jornais, a história acabou entrando, não é? Mas eu consigo misturar, fazer uma amálgama de tudo isso e trocar ideias. E professorar, até tem rótulo de professor, mas sempre que você pode estar ensinando alguma coisa, você também está aprendendo alguma coisa. Eu acho que são 3 atividades nobres, que eu me orgulho muito delas. Você, nessa sua trajetória, você acabou de dizer que passou do analógico, digital, rede social. O jornalismo, ele mudou muito na sua percepção? Mudou para melhor, mudou para pior? Qual que é a tua análise nesse cenário que você tão bem trafegou, está trafegando ainda? O jornalismo em si não mudou. Alguns jornalistas mudaram. A gente vem de um período em que o jornalista tinha alguns compromissos éticos e hoje não é muito isso. Você vê nas grandes emissoras pessoas com capacidade e fazendo um jornalismo pífio, né? Sem responsabilidade. A empresa comanda o jornalista, dá uma linha para o jornalista. E isso tem acontecido ao contrário na rede social. Estamos vendo trabalhos de jornalistas que já estiveram em grandes emissoras, não se mostravam potencialmente, porque tinha limites dentro das emissoras, principalmente aquelas que têm suas amarras comerciais, políticas e tudo mais, e hoje a rede social vem fazendo um jornalismo mais independente, alguns trabalhos extraordinários, que chegam em determinados momentos a ultrapassar a audiência dos canais abertos, né? Então, eu acho que o jornalista em si teria que ter, e alguns têm como compromisso, ajudar a melhorar a sociedade, né? O jornalista que se vende contribui de maneira contrária. Ele vai passar a desinformação e não a formação. Então, alguns jornalistas mudaram, mas a gente ainda tem muitos profissionais éticos, compromissados com ajudar a melhorar a sociedade.
A gente está vivendo momentos, você sempre foi uma pessoa conectada, né? O Roberto está sempre conectado com tudo que acontece de inovação. A inteligência artificial chegando aí nesses tempos, como é que você analisa a IA, né? Já que nós estamos indo por esse caminho? Olha, toda novidade é aceita com certo receio. Nós começamos a falar de inteligência artificial depois do site do GPT. Mas, na verdade, isso já está sendo utilizado há muito mais tempo, né? Ganhou essa popularidade e eu não me assusto. Aconteceu a mesma coisa quando apareceu o rádio. O rádio vai matar o jornal impresso. Depois chegou a televisão que ia matar o rádio. Então, não me assusto. É uma ferramenta. Se ela for bem usada, é uma ferramenta excelente. Se ela for mal usada, ela vai ser uma péssima ferramenta. Eu tenho brincado, às vezes, feito algumas pesquisas e também alguns exames de programas de IA. Você alimenta aquele banco de dados. Eu fazia perguntas contrárias à história oficial da Inconfidência, por exemplo, que é um assunto que eu pesquiso desde criança. As primeiras vezes que eu fiz perguntas contrárias à história oficial, os programas de IA não me deram respostas. Depois, alguns meses passados, eu volto fazendo as mesmas perguntas e ele já me traz respostas. Então, você colabora com aquele banco de dados para que você ensina a inteligência artificial, que não é nem muita inteligência e nem tão artificial assim, mas não me assusta, não me assusta. É uma das coisas que todo mundo fala de você, Roberto, e cada vez mais o teu nome é citado, como um historiador, um jornalista, uma pessoa, um ícone da comunicação, né, de uma maneira bem ampla. E aí eu me permito, como um homem da comunicação, como um amigo seu, mas não só com isso, como um profissional da área, em dizer que às vezes a gente fica analisando a sua história como a de tantos outros, e você fala assim, essa pessoa tem um valor tão grande para a cidade, um patrimônio tão forte, e ela não tem, na percepção da gente, o valor que ela merecia ser dado, ou seja, o valor que ela deveria se colocar como um fortalecimento desse patrimônio, né? Então, a gente percebe assim, as pessoas falam muito do Roberto Teresiano, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um ícone, mas necessariamente eu não vejo nenhuma ação muito forte focada em fortalecer você do ponto de vista que eu vou falar, que a gente vive, do ponto de vista financeiro também, que faz parte, né? Do ponto de vista profissional, você é um historiador, uma pessoa que tem muito a dar para a sociedade, e eu vejo você sempre na batalha, o que é muito legal, o que é muito importante. Mas você se sente assim? Qual que é a sua avaliação disso que eu estou dizendo, de uma maneira até um testemunhal meu particular e profissional e de amigo também? William, eu não tenho essa preocupação, sabe? As coisas que eu fiz ou que eu tento fazer muito mais como cidadão mesmo, mas algumas coisas não deveriam estar sendo feitas por um particular. Acho que o poder público tinha que ter mais compromisso com acervos que a cidade tem, acervos de Décio Alves de Moraes, teria que ser uma coisa mais pública e não uma iniciativa de um cidadão, tá? Mas, fora isso, eu não tenho outra preocupação e nem faço essa cobrança. E nem tenho tudo isso que as pessoas julgam que eu tenho. Sabe? Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, está descobrindo uma situação nova e tem um certo respeito, sim, pelos compromissos que eu acabei assumindo, mas sem essa preocupação que isso tem que trazer de volta algum retorno. Eu tive uma experiência muito boa recentemente, que eu tive um problema sério de saúde, e eu vi o número de amigos que estavam preocupados, que buscavam ajudar de alguma forma, e fiquei pensando assim, muitas vezes a gente fala que dá para contar nas mãos quantos amigos você tem. Eu tenho muito mais amigos do que se pensa. E me satisfaz isso. Tá? Talvez isso não vire uma resposta financeira e não seja a minha preocupação. É lógico que tem momentos que você precisa, sim, do dinheiro, que você precisa, sim, de um certo apoio, mas não é a minha preocupação maior. Eu acho que está contribuindo para que as coisas aconteçam ou para que as coisas melhorem
são muito mais do que se isso me desse algum retorno financeiro, principalmente quando isso aparece de maneira escusa. Não está associado à política, limita você em algumas coisas. Se eu tivesse algum partido, envolvido com algum partido, talvez o poder público desse mais atenção. Tá? E muitas outras pessoas, não só a mim. Mas, independente disso, não é a minha preocupação a questão financeira. Eu sei que você não tem essa preocupação, eu só estou levantando esse posicionamento que é meu, mas eu acho que é de tanta gente em Poços de Caldas, porque ao longo do tempo você percebe pessoas que vieram para contribuir com a sociedade, principalmente na área da comunicação, da história, que elas poderiam ser muito melhores aproveitadas, no sentido social principalmente. Então eu vejo o conhecimento que você teve, até já assisti muitas palestras suas sobre Poços de Caldas, né? De horas de palestra, você falando, e aí você fala, por que uma pessoa, um profissional, e aí eu não estou falando do Roberto Elizão, estou falando do profissional Roberto Elizão, como é que ele não é captado para auxiliar o município a contar a sua história? Então, assim, isso é uma das funções que eu acho que o município peca ao longo do tempo, de não utilizá-lo como um instrumento importante de preservação da memória pós-caldense. Eu tenho a preocupação com a falta do poder público na preservação da memória. Tá? E isso está muito ligado a estar ou não em determinado grupo político. Mas me assusta, e cobro da cidade, cobro das autoridades, que determinadas pessoas que têm acervo muito importante, que têm conhecimento muito importante e que não são vistas pelas administrações, não são vistas por secretarias de cultura, de educação. Essa preocupação eu tenho. E acho que a cidade deve muito a algumas pessoas, muito mais do que a mim. Eu vejo, por exemplo, voltando em Décio Alves de Moraes, que, aliás, agora, em dia 25 de agosto, estaria fazendo mais um aniversário. A Rosmali largou de todas as atividades dela para cuidar do acervo. Isso deveria ser função do poder público. Deveria ser função de um instituto, um IMS, de estar com mais atenção para a história local, para a história regional. Hugo Pontes, com 20 e tantos livros publicados, e nem sempre é reconhecida, nem sempre essas pessoas são reconhecidas. Sabe? O próprio Gilberto Imese, né? Com acervo com as fotografias e negativos. Então, são tipo de coisas que... Hoje, se você me permite até anexar mais coisas aí, você falou do acervo, a gente viu o Adriano Aranda, lá na TV Poços, que tem um acervo de imagem muito, muito importante, e as pessoas às vezes não valorizam esse acervo, que é a transformação daquilo que era gravados em fita e a digitalização, que traz muitos momentos da história e não tem também essa valorização. Exato. E sabe o curioso do Adriano? Que antes dele ir para o veículo de comunicação, ele já era apaixonado por comunicação. Eu trabalhei na Rádio Cidade, eu era redator da Rádio Cidade, você era locutor da Rádio Cidade. Nós não temos o acervo da Rádio Cidade que o Adriano Aranda tem. É verdade. Aliás, me permita aqui citar um momento engraçado, porque eu acho que a gente tem que preservar alguns momentos de engraçados. Quando eu entrei na Rádio Cidade, vou contar só para você, mas você não conta para ninguém não. Quando eu entrei na Rádio Cidade, tinha o Roberto Elisiano lá, já dominando o pedaço, e eu entrei extremamente nervoso, eu tinha acabado a faculdade de jornalismo, e fui para a rádio para trabalhar lá, e uma das funções minhas era ser redator, mas logo depois eu passei a ser locutor. E nos primeiros dias de gravação, de trabalhar como locutor, eu estava extremamente nervoso, porque eu nunca tinha operado aquela máquina. E o Roberto acompanhando aquilo lá, eu sei que em um determinado dia faltou energia elétrica, então perdeu-se o contato, né, da rádio com os seus ouvintes. E o Roberto, eu lá na mesa, nervoso pra caramba, o Roberto está aqui, ele chega, abre a porta e fala: William, você não vai falar nada não? Eu falei: mas falar o quê, Roberto? Ué, fala que a emissora tá fora do ar por falta de energia elétrica em nossos estúdios. Eu falei: olha, não, isso é verdade. Aí eu bati, o Roberto saiu apressadamente, nesse teatral que ele é, eu bati a mão ali no microfone e comecei a falar: queremos comunicar a você, ouvinte, que está ouvindo a Rádio Cidade, que quando eu parei naquilo que eu estava pensando, eu olhei o Roberto olhando pela fresta lá, daquele plástico que tinha, né,
espelho, olhando e rindo pra caramba, porque era uma peça que ele estava pregando em mim. Isso é um fato que eu nunca mais esqueci. Né, mas, William, a Rádio Cidade foi um aprendizado para todos nós. Sim. A equipe era uma família, né? Heitor Assis, Pedro Bertozzi, você criando algumas publicidades extraordinárias, Paulinho Caneta. Olha, foi a primeira emissora da cidade a usar CD. Nem existe mais CD, desapareceu, não é? E Carlos Brover, que está aí com 95 anos, lúcido. Então, foi um período muito bom e que a gente conseguia brincar, fazendo um rádio diferente, né? Foi uma rádio que marcou muito. E eu me lembro do menino, voltando ao Adriano Aranda, indo lá olhar, conhecer as pessoas e guardando esse material todo, que é histórico, né? A rádio foi um período muito histórico para nós como profissionais e para a cidade como um todo. E você também tem uma história imersa na TV Postos, né? Eu lembro direitinho também que eu começando lá na TV Postos também, o Roberto fazendo todas aquilo que a gente chamava, falou, Roberto, onde é que vai para esse fio e tal? Aquelas coisas que a gente não tinha ainda o hábito, e o Roberto pegou e assumiu a montagem da TV Postos de uma maneira que a gente ficava olhando, falando, será que isso vai dar certo, né, Roberto? Foi uma história também que você participou, né? E a TV Postos é muito interessante, porque conseguiu uma concessão, né, que era do Monsenhor Trajano, acabou chegando para a cidade, mas não tinha dinheiro, não tinha pessoal e não tinha equipamento. Então a gente improvisou muita coisa, aproveitamos muita coisa. Durante os primeiro e segundo ano, a cadeira do diretor, que era o Vado Navarro, era uma cadeira com 3 pés originais e um pé pregado, porque foi uma cadeira quebrada que eu encontrei lá na sucata, no resto que ficou lá no prédio, coloquei mais um pé. Então, saía para gravar, saíam uns 10 meninos, a câmera é isso, enquadra assim, texto é isso e aquilo, e está aí, são 34 indo para 35 anos. Quantos profissionais saíram daquela equipe? Nós temos gente trabalhando na Globo Internacional, temos gente trabalhando em emissoras grandes, que não teriam possibilidade de fazer uma faculdade, e hoje são grandes profissionais. Então, isso foi muito interessante, né? Participar desse momento. E, na verdade, a minha família vem de família de eletrônica. Meu pai era eletrotécnico, meu irmão mais velho era eletrotécnico. Então, alguma noção a gente tinha do que estava fazendo. Mas muita coisa a gente também estava experimentando e experimentando que deu certo. Tanto que, com todas as dificuldades que a emissora vive, ela é das emissoras educativas com a maior grade de programação, sabe? Então, muito interessante, foi divertido. Eu não sei até quando eu ensinei ou até quando eu aprendi a lidar com tudo aquilo, com as situações da equipe. Roberto, a gente conhece muito do profissional, estamos falando muito sobre isso, mas tem muita gente que não conhece a pessoa Roberto Tereziano, né? Que isso é um lado assim que a gente olha e tal, eu já convivi um pouco com você, e a ideia que a gente tem é que você é uma pessoa extremamente reservada. Você, sim, mostra muito o seu lado profissional, que é bem amplo, né? Mas o seu lado pessoal, assim, esse lado assim, o que será que o Roberto gosta de fazer? O que o Roberto é como pessoa? Como é que ele se define? Quais são as características pessoais dele? O que ele faz no cotidiano? Como é que você fala para as pessoas de você mesmo? Ou você realmente é uma pessoa mais reservada nesses aspectos pessoais? Ok, eu devo essa resposta depois do intervalo? Não, pode ser agora mesmo. A gente não vai fazer intervalo. O que é? O fogo acabou. O fogo acabou. Então, assim, após a pequena pausa. Então, assim, não falaram para mim que o fogo acabou. Então, o fogo acabou e já a gente volta com o fogo, mas não de fogo. É importante que a gente diga. Já a gente volta, então, com o Roberto Pessoa. Vamos conhecer um pouquinho do Roberto Tereziano. Bem, agora que o fogo voltou, né, nesse inverno que a gente está vivendo em Poços de Caldas, que está difícil. E a gente, nesse calor dessa entrevista com o Roberto Tereziano, e eu perguntei ao Roberto a respeito do lado pessoal, que a gente pouco conhece, e se ele era um cara reservado nesse sentido mais das suas características pessoais, do cotidiano. Vou contar uma curiosidade para você e para você que está em casa. Eu sou tímido. Roberto. Você é tímido? Eu sou.
Se tiver que ir conversar com 1.000, 2.000 pessoas, eu vou e faço. Mas de preferência eu estou em casa lendo, escrevendo, sabe? Eu sou bastante tímido, sabe? E por não ter hábito de festa, de bebidas, essas coisas todas, a minha grande diversão é casa. Mas eu sou uma pessoa comum, de uma família de 11 irmãos, né? E passei por todas as dificuldades, escola pública, tudo mais, mas não mais que isso. E realmente não tem tanto do lado pessoal a expor, tá bom? E 10 anos e pouco que eu tenho uma companheira, eu pensava que eu terminaria a vida solteiro, né? E aí tem 10 anos e pouco que eu tenho uma companheira, uma pessoa muito interessante, que gosta e está também crescendo, pintando, escrevendo, aprendendo música. Então, é uma vida caseira, bastante tranquila, bastante feliz e um cidadão comum. Você, hoje a gente às vezes fica em dúvida se fala negro ou preto, né? Sim. E eu lembro de um personagem, claro, talvez o negro brasileiro mais famoso, que era o Pelé, e cobravam dele o posicionamento dele em relação à raça negra, né? Que falava, né? Você não defende os negros e tal. Eu vi até uma entrevista do Pelé se posicionando em relação a isso. Eu sei que você fez várias peças do Navio Negreiro, mas nunca me passou, eu não acompanhei tanto esse lado, se você foi aquele preto que defendia essas questões raciais, e como é que você se coloca como um preto que tem aí a sua visibilidade e que às vezes as pessoas podem cobrar de você esse posicionamento mais de defender a raça, não sei. Sabe que é muito curioso isso. Às vezes as pessoas não sabem. Eu peguei o livro da Tita. Da Maria José de Souza, da Tita? Maria José de Souza, que ela conta a história do Chico Rei. E quando eu estou mexendo no livro, eu vejo várias vezes meu nome em situações que eu nem me lembrava mais que eu havia participado. Mas eu participei bem de movimento negro, eu com Maria José de Souza, com várias outras pessoas de Poços de Caldas, tivemos ligado a um movimento chamado FECONESU, Festival Comunitário Negro Zumbi. Fomos para várias cidades. Foi desse movimento em que nasceu a proposta de tombamento da Serra da Barriga, onde foi o Quilombo de Palmares. Participei de comissão em Belo Horizonte, comissão do negro, em discussões e debates. Tive contato com pessoas extraordinárias, como Abdias Nascimento, uma das maiores lideranças nossas, Caó. Eu sempre militei, sim, dentro de movimento negro, sem esse exagero de querer se expor, de querer virar. Muitas vezes eu estava em eventos que a cidade nem sabia, mas eu estava lá participando, sabe? Então, assim, eu faço uma defesa de que a gente volte a olhar a história e faça uma reparação por erros, por injustiças cometidas, porque eu vejo, às vezes, falando de diáspora negra, o africano não passou por um processo de diáspora. Diáspora é quando você sai espontaneamente, por dificuldades, por epidemias, tal, situação de guerra. O negro foi raptado, o negro foi sequestrado de África, né? Então, é uma situação diferente. Então, eu cobro, sim, participo, escrevo a respeito, tem algumas poesias, alguns sonetos, em tal sentido, participo de vários eventos nesse sentido, só não é com interesse de promoção pessoal. É defendendo o lado histórico, defendendo a questão justiça, em especial, e cobrando para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Sem ficar olhando pelo retrovisor. O passado é só uma base para a gente avançar. Uma base para a gente estar fazendo essa reparação, para chegar um momento que não será preciso mais cotas, que não será preciso mais essas situações que se caracterizam como discriminação racial, como discriminação social, não só com relação ao negro, mas com todas as pessoas, a grande maioria. Você vê, a gente está vivendo um momento, e eu fiquei pensando, chamando de uma nova escravidão. Quando 1% da população detém 60%, 61% do dinheiro, das riquezas do país,
e 99% pagam impostos que esse 1% não paga. Eu falo, gente, é uma escravidão nova, é um novo tipo de escravidão, e que não envolve só o negro, que envolve uma grande parte da sociedade, até aquelas pessoas que se julgam classe média, média alta, todas vítimas de 1% da população. Então, é um novo tipo de escravidão. Eu torço e luto e acredito que a gente vai chegar um dia que não será preciso determinada lei para que se cumpra a justiça com as pessoas, de modo geral. Seja ela de qual classe for. A gente fala do negro, se esquece do índio, se esquece do italiano. Todos passaram por dificuldades, por muitas dificuldades. Com diferenças, é lógico, porque o índio foi mais vítima do que o negro. O negro conseguiu, com seu jogo de cintura, ainda se equilibrar. E o índio nós eliminamos, né? De 10 milhões de índios do descobrimento do Brasil, a gente tem uma reduzida aí a 300 mil, 400 mil, né? Porque ele se entregou inocentemente. Então, não é só a questão do negro que o Brasil precisa resolver. Precisa resolver a questão de todas as classes injustiçadas. E quando a gente volta para o Pelé, que você havia falando a respeito, não teve manifestação forte dele assim, com relação ao direito do negro. Mas só de ter sido um bom cidadão, só de ter sido, através do esporte, a referência que ele virou, já é uma grande contribuição. Eu comento sempre, o negro que conseguir não se perder em vícios, não se perder com drogas, com álcool, com tudo mais, e ser um bom cidadão, já está dando uma grande contribuição para a raça como um todo. Porque a gente precisa de referências. E quando a gente encontra um negro que conseguiu superar tudo isso, ou que está superando tudo isso, ele serve de espelho para uma outra criança negra. Alguém disse assim certa vez, eu só me descobri negro depois de assistir a peça de teatro que você fez, o Navio Negreiro. E foi com essa ideia. A gente já estava discutindo o que fazer nos 100 anos da abolição dos escravos. E eu resolvo fazer um monólogo, e depois do monólogo abria-se um debate com as pessoas. Então, eu acho que já é uma contribuição que a gente tenta dar para melhorar tudo isso. Na verdade, você foi ao encontro dessa entrevista do Pelé, ele falava exatamente isso. Ele falava assim, eu acho que com a minha postura, com a minha forma de atuação, com a minha respeito à honestidade, à pessoa que eu tentei ser íntegro e tal, eu acho que eu contribuí de alguma maneira a mostrar que é possível você manter a sua dignidade, independente de qualquer cor e qualquer lance nesse sentido. Roberto, uma das questões que a gente sempre fala e é recorrente isso para todos nós, e você citou en passant isso, a política. Como é que você hoje analisa a política municipal, a política estadual, a política federal? Em seu conceito, a gente hoje percebe o Brasil, não sei, a ideia é que a gente ainda sofre muito. Você mesmo citou um dado que revela isso. Como é que você analisa, sendo um cidadão, uma pessoa política do ponto de vista de envolvimento com a polis, né? Como é que você analisa o momento político ou essa década que a gente está vivendo na política? Olha, eu levo um certo susto. Nós sempre falamos do brasileiro como um cidadão cordial, como um cidadão que não tinha determinados preconceitos, determinados radicalismos, né? Tem até um escritor que eu gosto muito, Stefan Zweig, ele quando chega aqui nos anos 40 e vê aquela convivência do brasileiro com religiões diferentes, com culturas diferentes e tal, e ele conclui que o brasileiro era o exemplo de cidadão para o mundo, né? Ele é autor daquele O País do Futuro, né? E, de repente, a gente vive um momento em que as coisas se radicalizaram, principalmente depois das redes sociais. Você emite uma opinião sobre qualquer tema na rede social, tem um batalhão para passar contra você. A rede social criou uns especialistas em achismo, e nós nos revelamos radicais, seja de direita, seja de esquerda. Eu falo que a gente não tem esquerda, que a gente tem canhota, que faz com a outra mão tudo que a direita faz, sabe? Então, esse radicalismo me assusta.
mas eu acho que ainda é tempo da gente recuperar isso. Melhorar a nossa ação política com relação à cidade, melhorar a nossa ação política com relação ao Estado e ao país, para que o Brasil seja esse Brasil que a gente cantava, que a gente sonhava. É muito difícil esse momento, a gente fica nessa coisa assim, entre lulismo e bolsonarismo, que não levam a nada, sabe? E as pessoas se agridem de uma maneira que eu nunca vi. Nunca pensei que a gente chegaria a isso. Então, nós estamos precisando de repensar o ser, repensar o brasileiro, repensar nós mesmos, para eliminar esse tipo de radicalismo que não contribui em nada. Eu nunca fui ligado ao partido. Não gosto, eu acho que todos os partidos conhecem todos os problemas do país, mas na prática fazem as bandalheiras que a gente vê em Congresso, em Senado, né? E questão de verbas escusas, sem explicação, emendas que não explicam para onde foi. Tudo isso não deveria fazer parte do que a gente chama de democracia. Então, a gente vai agora, 2016, para uma 2026 para uma nova eleição, e é preciso que as pessoas acompanhem de perto tudo isso para fazer uma escolha lúcida, tentando fazer com que o país se reencontre. E não é só o Brasil, é uma onda de radicalismos que a gente está vendo pelo mundo. A gente está vendo hoje posturas de Donald Trump, posturas com relação à faixa de Gaza e Israel, que não contribuem em nada. Possibilidade de uma nova e terceira guerra, com armas de destruição em massa. Tudo isso é louco, é impensável que a gente chegue a esses extremos. E acho que dá tempo ainda da gente construir uma sociedade melhor. A gente fala muito de história, a gente está quase chegando ao final dessa conversa, que poderia se estender até o outro fogo acabar aí, mas eu fico pensando na sua história, e você é um historiador também, que a gente já reforçou. Por que você não conta a sua história num livro, que ela também seria aí um legado importante para a população e para as pessoas que têm você como um ícone em sentido amplo da palavra? Do ponto de vista pessoal, realmente eu não tenho muito o que contar. Do ponto de vista pessoal, não tenho mesmo muito o que contar. Eu tenho uma preocupação, sim, em escrever alguma coisa mais substancial com relação à história da cidade, porque, embora a gente tenha dezenas de livros sobre Poços de Caldas, mas são quase todos livros de memorialista. O memorialista não se preocupa muito com metodologia científica. O nosso principal escritor, Dr. Mário Mourão, que agora, no dia 27, estaria fazendo mais um aniversário, ele comenta num livro dele importante, né, a síntese da história de Poços de Caldas. Ele viu tudo isso acontecer. E ele fala assim: o José da farmácia, só ele sabe quem é o José da farmácia. As datas dele não conferem, tá? E eu já consegui com a família até uma autorização para mexer nesse livro. Eu não queria fazer um outro livro com relação a ele, mas queria fazer uma edição revisada, envolvendo todas as pessoas que pesquisam Poços de Caldas, para que a gente possa fazer uma edição revisada e comentada. Eu tenho essa preocupação. Do ponto de vista pessoal, não tenho realmente muito a colocar, tá? Mas a gente precisa ter alguma coisa mais científica com relação à cidade de Poços de Caldas. Roberto, quando a gente chega numa fase da vida que o cabelo vai criando alguma neve, passa pelas geadas, né? E eu e você estamos nessa fase, é porque somos contemporâneos, né? A gente fica pensando às vezes, né? Não com muito forte isso, mas a gente fica pensando qual o legado que eu quero deixar, né? Que a palavra legado é isso. Qual é o legado que você acha que você quer deixar, Roberto Teresiano, qual é o legado que você pensa em deixar para Poços de Caldas? Eu não penso a respeito e nem acho que eu tenha essa contribuição tão grande que as pessoas atribuem, sabe? Mas se as pessoas me reconhecerem como um cidadão comum, como um cidadão ético, eu acho que isso já é importante. Não tem muita outra coisa para pedir assim, eu quero nome disso, nome de rua, nada disso para mim é importante.
Se eu conseguir passar o que eu penso como ser uma pessoa correta, que de alguma forma tenha contribuído um pouquinho para alguma coisa para que a cidade seja melhor, eu já estaria muito feliz. Bom, eu vou terminar essa entrevista com o Roberto Teresiano e eu queria aproveitar uma das coisas que a gente sabe que o Roberto tem, que é uma memória fantástica, né? Se ele fosse mais gordinho, eu diria uma memória de elefante, mas não é o caso. Mas eu queria aproveitar, Roberto, você é um cara de causos, você é um cara que tem muitas trovas, você é um cara engraçado, a gente sabe de muitas histórias que você conta no meio das pessoas e são extremamente engraçadas, e você tem uma capacidade de não só de raciocínio, mas de memória mesmo, de guardar frases, de guardar textos, de guardar trovas, e eu queria terminar com você, o artista Roberto Teresiano também, que é um outro lado que a gente também conhece seu, que você pudesse passar alguma mensagem, alguma coisa engraçada ou não, alguma frase, algum texto, que você se sinta à vontade para a gente fechar essa entrevista com esse outro lado do Roberto Teresiano aqui. William, eu fiz uma peça de teatro chamada Chico Rei. Chico Rei. De Almir Ayala. E é 1620, Chico Rei é um escravizado africano que chega ao Brasil, consegue reconquistar a liderança para a qual ele estava sendo preparado em África, e é muito interessante o personagem, mas em um momento da peça, ele olhando a sociedade de 1620, ele diz assim: hoje o vício do dominador passou para cada espírito, riem neste arremedo de civilização e se integram aos deboches das vaidades. Foi por esta liberdade que lutei? Foi por esta liberdade que me pedem resistência e paciência? Eu quero ver a limpeza e a ordem. Põe ordem na sua vida, negro. Apanhe o que há de melhor nessa lama do mundo e plante seu jardim. Plante sua horta, negro, para que os santos lhe valham. Então eu me lembrei outro dia desse trecho da peça, e falando dessa confusão que a gente está vendo da vida política, social, religiosa e tudo mais, e fico pensando assim, será que valeu a pena essa luta nossa por uma liberdade plena, ou nós contribuímos para uma libertinagem? Porque alguém disse assim, quando se confunde liberdade com libertinagem, sobrevém a ruína, do mesmo modo como quando se substitui o verdadeiro pelo falso. A liberdade se destrói mais frequentemente por seus excessos do que por seus inimigos. Então, é preciso que a gente aprenda a dosar tudo isso para que a gente tenha uma sociedade melhor e para que nós sejamos pessoas melhores. Roberto Teresiano falou e disse aqui, e merece aí as palmas dele, né? O nosso agradecimento por ter contribuído tanto e enriquecido o Viver Minas. Obrigado, Roberto. Obrigado, Willi. Grande abraço.